Deixa eu esperar ali o... Aí. Pessoal, então é o seguinte, nós estamos organizando a TPC extra, né, justamente para a gente conversar com todos ao mesmo tempo e assim a gente conseguir alinhar algumas coisas que estão acontecendo. Então, só alguns avisos no começo, né, que vocês perceberam que a gente está, assim, cobrando um pouquinho mais de perto a questão dos planos, tanto de aula quanto os planos de ensino. O plano de aula, como a gente sempre combina, né? Ele é na semana corrente que você precisa entregar, por isso que a gente já está fazendo o levantamento de quem já entregou da semana passada. Até o que foi anterior ao recesso, foi chamado daí os professores para, né, enfim, para justificar, para poder fazer esse plano, porque é o registro do nosso trabalho, né, gente? E diante disso, eu queria mostrar só para vocês um pouquinho, antes da gente ir propriamente para o nosso assunto, uma das nossas atribuições, né, que está descrita nesse documento, que foi o documento que organizou esse retorno nosso a partir do feriado. Então, aqui, vocês já sabem de partes dele, porque a gente sempre comenta em ATPC, mas eu queria destacar essa parte que eu coloquei aqui em amarelo. É a obrigação dos professores em teletrabalho, dentro da sua jornada, só um minuto, dentro da sua jornada, apoiar os estudantes de acordo com as suas necessidades de aprendizagem, interagindo com eles, realizando aulas ao vivo e tirando dúvidas, por exemplo, e auxiliando-os com o envio de roteiros de estudos impressos para os casos em que o estudante não tiver acesso aos recursos tecnológicos digitais. A dispensa para cumprimento das atividades presenciais deve ser compensada com a realização de atividades em teletrabalho. No caso do não cumprimento das atividades estabelecidas ao servidor de forma presencial ou em teletrabalho, a equipe gestora deverá registrar a ausência nos termos da legislação pertinente. Então, aqui, gente, só para ilustrar, né, que a gente está falando aqui exatamente de todo esse trabalho que vocês já estão fazendo. Então, a gente reservou quatro horários, manhã e tarde e 3 à noite, onde vocês dão a aula ao vivo, né, entro pelo CMSP, vocês estão de parabéns, gente, está muito legal, tirando a parte que a gente não pode resolver, que é uma parte tecnológica, que é lá do CMSP, todo mundo está entrando, todo mundo está cumprindo, está fazendo ali a sua parte, né? Peço que vocês, de vez em quando, tirem um print daquela aula que vocês estão achando bem legal, que está tendo aí uma participação boa, que lá no chat as crianças participaram bem, ou uma apresentação sua bem legal, para você ir guardando isso, porque a gente sabe que sempre a gente precisa de documentação relacionada a boas práticas, né? Então, é bem importante que vocês tenham esse registro para quando a gente solicitar, vocês passarem para a gente, tá? Então, esse é o primeiro recado. O segundo, gente, em relação às fichas de acompanhamento, tanto a de frequência quanto a de atividade realizada, ela tem que ser sempre preenchida praticamente diariamente. Por quê? Porque eu tenho que cruzar dados, né, gente? Eu tenho que pegar o dado daquele aluno que não fez nenhuma tarefa no CMSP e ver se ele está participando da aula online, se ele não está fazendo a aula, mas está fazendo a atividade. Por quê? Porque esse aluno, é nosso papel orientar esse aluno para que ele entenda qual é a nossa didática, qual é o nosso caminho, qual é a nossa estratégia em relação à aprendizagem. Então, nós não podemos esquecer do seguinte: o aluno tem que assistir a sua aula, nós estamos batendo bastante nessa tecla, assistir a sua aula ao vivo, assistir o CMSP, que são mais as 3, então vai dar o tempo dele, e realizar as atividades. O aluno não está trabalhando além, gente, da carga horária dele, certo? Esses dias eu até estava conversando isso com um professor em relação às tarefas. Por que ele não está fazendo além? Porque nós temos aulas de 30 minutos. Então, se você pegar as 4 aulas da manhã, dá 2 horas, mais 1h30 da tarde. Então, o aluno ele está com a obrigatoriedade de assistir uma carga horária de 3 horas e meia. E se ele tivesse no presencial,
né, em dias normais, ele estaria com, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 e 15 ele vai embora, né? Então, seriam 5 horas. Vamos arredondar para 5 horas. Então, dentro desse espaço que a gente fez de aula emergencial, ele ainda tem, né, das 3 horas e meia, ele tem aí 1 hora e meia, né, para ainda realizar suas atividades. Então, assim, ninguém está estudando mais tempo do que o necessário. Aliás, isso nem deveria ser um problema, né? Porque cada um deveria pensar, cada aluno deveria pensar, né, na sua própria, no seu próprio protagonismo, onde ele busca outros meios de estudo. Mas nós estamos a caminho, certo? E o mesmo se aplica a nós também. Então, dentro da nossa carga, sobra, entre aspas, o tempo para as nossas outras atividades burocráticas, que são planos, aulas, preencher planilha, né? Por que essa planilha, gente? Porque fica mais fácil. Eu não preciso ficar entrando em contato com vocês para vocês fazerem para mim, né, algum relatório. Eu vou ali e retiro aqueles relatórios, tá? Então, a importância de tudo isso estar em dia, estar atualizado. O próximo passo que eu e a Maria estamos fazendo é analisar agora o conteúdo de cada plano, né, tanto do plano de ensino quanto do plano de aula, para a gente entrar em contato com vocês, marcando horário diferenciado, para, se precisar arrumar alguma coisa, né, precisar fazer algum ajuste, alguma alteração, tá? Pois não, Paulo? Então, eu só queria colocar, em relação ao conteúdo do terceiro ano de biologia, no centro de mídias, até semana passada, só foi revisão do segundo ano. Não começou ainda a matéria do terceiro. Eu já comecei a matéria com o terceiro ano, né? Só Porque revisão. assim, isso, é só revisão, porque são aquelas habilidades essenciais, né, que eles perceberam que os alunos ainda não adquiriram. Então, por isso que está sendo revisão. Algumas matérias foi revisão só uma semana, outras, né, a semana passada já iniciou assunto novo, outras ainda não iniciou, mas com certeza eles estão indo. Então, assim, Paulo, eu peço para você assim, pode dar prosseguimento, mas dá uma atençãozinha também para essa retomada, dá uma olhada, Mas eu né? retomei no início do ano também. Eu retomei no início do ano. Sim, Daí eu entendo, eu mas retomei, assim, daí continuou falando a mesma coisa. Porque a aula que aham, está sendo no segundo ano, que é para o segundo ano agora, está sendo a hum, mesma do terceiro. Eles estão repetindo a mesma aula. Não estão nem entendi, retomando. É a mesma aula entendi. repetida para o terceiro. É, o que eu peço para você é fazer um levantamento se são os mesmos alunos que têm assistido, entendeu? Porque às vezes o público que você teve lá no começo é diferente do público de agora. E assim, o que a Aham. gente pode fazer também é enviar um Fale Conosco, né, para perguntar qual é a estratégia deles de estar repetindo um mesmo conteúdo para 2 séries, né? Para a gente ter esse olhar deles lá também, o porquê. Porque se nas habilidades a gente tem habilidades próprias, né, e essenciais daquela sala, né, porque daquela série, por que né, tá tendo essa recorrência, né, para a gente também entender. Pois não, Fátima? Sobre a fala do Paulo, a retomada, se for a questão de que é a mesma aula que eles estão passando, mas se for a questão da retomada, a gente vai voltar a lembrar que a resolução considerou o ano de 2020 e 2021 como sendo único. Então, já estava mesmo previsto a retomada de vários conteúdos. Se às vezes, repetindo, está errado, mas está com algum problema. Mas a retomada ela vai acontecer muito, né? Isso. Considerando 2020 e 2021 como um único período, né? São 8 bimestres e não 4. Isso, exatamente. Joia. Muito obrigada. E assim, conforme o que for acontecendo, a gente entra em contato também para saber, né, o porquê que está tanto assim. E assim, gente, como eu falei, às vezes o público que assistiu não é o mesmo, os alunos a gente não está conseguindo 100% mesmo, né, de todas as salas, porque um grupo faz um tipo de atividade, o outro faz o outro, assistir a aula online são poucos alunos ainda, poucos não, porque eu acredito que está mais do que o ano passado. Pelo que eu observei, tem salas que eu tenho aí 16, 17, e o ano passado a gente juntava esse número com as salas, todos os sextos juntos, todos os sétimos juntos, então está tendo assim uma participação maior esse ano. E o terceiro e último ponto antes do assunto é a busca ativa, gente.
A busca ativa, ela tem que ser feita diariamente. É de se esgotar. Por quê? Porque a gente, em última instância, a escola vai entrar em contato com o aluno. Então, se eu tenho lá os 15 professores do ensino médio, os 11 professores do ensino fundamental e os 11 professores do ensino noturno, na orelha do aluno ali, vamos, você não está fazendo a minha matéria, você tem que fazer a minha matéria, eu preciso que você entre em contato, papapá, papapá. São já, assim, várias ações, né, em cima disso na insistência mesmo desse aluno para fazer, para a gente descobrir o que está acontecendo. Então, só a semana passada, gente, eu atendi mais ou menos de 40 a 50 alunos, que depois que eu coloquei no grupo as listas de quem não estava fazendo nada, eles começaram a entrar em contato comigo. Então, foram daí algumas justificativas plausíveis, outras, né, a gente sabe que às vezes está ali meio mascarando, mas eu digo para vocês que desses que entraram em contato comigo, uns 80% começaram a fazer a tarefa do CMSP. E também isso é mérito de todos nós, né? A nossa escola, ela tem muitos alunos realizando tarefas. Tem escola, gente, que cada sala tem um aluno fazendo a tarefa do CMSP só. Então, assim, a gente tem que realmente parabenizar todo mundo que está realmente levando a busca ativa a sério. Pois não, Fátima? Oi, Heloísa, sou eu, Silvana. Oi, Sil. Tá com a cara da Fátima. Pessoal. Tudo bem? É que eu tô com o telefone dela. Então, só para falar para vocês que a gente está entrando em contato, sim, com os alunos, né? Muitos alunos, eles falam mães falam que os alunos estão fazendo, mas não estão, então a gente está entrando em contato também, tá bom? Joia. Tá? Então, vejam bem, a coordenação entra, a direção entra, né, no nome lá da escola, e se vocês entrarem, né, como vocês já estão entrando também, porque às vezes, além daquele grupo que não fez atividade com ninguém, tem aqueles que não fizeram atividade com você. A gente olhou semana passada e viu lá, né, várias atividades de matemática sem fazer, de inglês sem fazer, de arte, enfim, de todas as matérias. Então, só que a gente tem que ter esse costume, gente, de ter um registro com o nome dos alunos, agora vocês já estão com a lista oficial, né? Com o nome dos alunos, para que você vá marcando na frente quando ele te fala alguma coisa, quando ele entra em contato com você, ou porque a nossa cabeça, a gente vai esquecer. Então, assim, eu além de ter anotado no caderno, eu passo na planilha, né, para poder passar para a escola, para poder também todo mundo saber o que está acontecendo com aquele aluno. Tá? Então, é uma força-tarefa mesmo, onde cada um tem que fazer uma parte para que dê certo, e vocês vão perceber que quando a gente for fazer o conselho, todo mundo vai saber de tudo que está acontecendo, porque é muito desagradável a gente chegar no conselho e, não sei, ele acho que não fez, não sei se ele fez, quem que é ele? Porque nós não estamos vendo o aluno mais, então a gente tem que trabalhar muito com o nome, né? E buscando e anotando para a gente saber de quem se trata, tá? E aí vamos lá, então, para o nosso, mais um assunto nosso, né? Durante o dia são 3 assuntos que a gente vai tratar, e eu vou passando, qualquer coisa, o pessoal que precisar fazer pergunta, né? A gente já procura solucionar, porque daí eu não estou vendo vocês agora, eu só estou vendo a minha tela, tá bom? Então, o nosso primeiro assunto é a primeira AP. Eu sei, assim como vocês, que já é mais uma avaliação que a gente está fazendo, né? A avaliação de entrada, gente, ela precisa ser digitada, eu já passei os prazos para vocês. Essa parte eu acredito que está um pouquinho mais avançada, mas no último dia que eu entrei, pouquíssimos professores tinham registrado lá no SARA a avaliação de entrada. Isso para português e matemática. E a outra coisa, gente, são os cadernos digitais. Dos 951 alunos, nem 150 realizaram as atividades do caderno digital ainda, gente. Então, vocês têm que estar em português e matemática insistindo mesmo com os alunos se fizeram, se não fizeram, por que não fizeram, o que eles têm que fazer, porque o caderno digital, ele tem um prazo, se não me falha a memória, agora eu não vou lembrar, porque eu já estou misturando a data da AP com ele,
da AD com ele. Mas é agora, ou é essa semana, ou é a semana que vem, gente, que ele tem que ser encerrado. Então, assim, o ano passado a gente conseguiu que praticamente 80% da escola fizesse o caderno, fizesse a AP. O caderno digital é uma das avaliações que estão ali também para nos ajudar a dar pista, gente, sobre quais habilidades a gente tem que reforçar, que a gente tem que retomar. Então, essa semana, tanto a AP quanto o caderno digital, eles têm que ser colocados aí como foco mesmo para os alunos, para a gente poder ter bastante informações para poder dar continuidade a tudo. Não preciso falar... Oi? Marta, esse caderno digital é a sequência digital? A mesma coisa, a sequência digital. Para mim, assim, são nomes novos, então eu é a mesma coisa, isso. Tá bom, obrigada. Nada, é o que está disponível lá no CAED, tá bom? Para a gente lembrar. Entra pela Secretaria Digital e vai para o CAED. Então, a primeira avaliação da aprendizagem em processo, né, ela vai ser realizada em edição digital. Essa é a primeira novidade. Onde que ela vai ser realizada? Ela vai ser realizada na Secretaria Digital, em parceria com o CAED. Então, o aluno ele vai seguir o mesmo caminho que ele segue para fazer a sequência digital, ou o caderno digital, tá bom? É a mesma sequência. Eu já mostro na tela para vocês como que é o caminho. O que a AP abrange? Ela vai ter itens, né, nas habilidades essenciais do currículo, correspondente ao primeiro bimestre, e nas habilidades que compõem os marcos de desenvolvimento, que são aquelas que os alunos são avaliados de acordo com esses cadernos digitais ou sequências digitais, tanto da série com ele está, quanto das séries anteriores, porque a aprendizagem é cumulativa. Então, por isso a importância da gente estar seguindo as aulas do CMSP, trabalhando em conjunto, né, com tudo isso, para a gente conseguir atingir a aprendizagem. Como que ela é composta? Ela é composta por uma prova de língua portuguesa, uma prova de matemática, até aí novidade nenhuma. A inovação qual é? Agora haverá uma prova de ciências humanas, né, que é chamada de AP1 intermediária, para alunos desde o 4º ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, vai ter itens dessa área conforme cada uma dessas séries, com aquele mesmo objetivo, habilidades do primeiro bimestre, habilidades recorrentes, né? Habilidades do curso, né, das séries anteriores, agora de ciências humanas e de ciências da natureza também. Então, eu não sei, ciências humanas, se vai, obviamente vai conforme a escolaridade, né, a série, o ano, vai pegar só história, geografia, sociologia e filosofia, a de ciências da natureza, biologia, química e física, ciências, né, então a gente vai ter essa novidade. Alguém levantou a mão? Não? Que fez um barulhinho, achei que alguém tinha levantado a mão. Tudo bem, gente? Então, a novidade é que nós teremos, até que, enfim, depois de muito tempo prometendo isso, né, a gente vai ter também a AP de Ciências Humanas e a AP de Ciências da Natureza. Quando que ela será aplicada, gente? O início já é hoje. Então, já hoje inicia a aplicação da AP, que vai ser de 12 a 30 de abril de 2021. Então, nós temos aí praticamente 2 semanas, tirando aí o feriado, né, 2 semanas e pouquinho, 3 semanas para aplicar essa prova. Então, está todo mundo aqui ouvindo, por quê? Porque todas as áreas estão envolvidas, ainda nós não temos acesso à prova, então não sabemos que questões, de que disciplinas vão estar abrangendo, mas nós sabemos que é da nossa área. Então, essas provas já estão disponíveis, não adianta o professor querer ver a prova agora, porque para nós ainda não aparece. Vai aparecer com os resultados depois. E a vantagem também, gente, uma vez que o aluno vai fazer ela digitalmente, nós não vamos precisar digitar esse resultado. A gente vai analisar depois, a gente vai verificar esse resultado lá na plataforma CAED. Ok? Então, por que isso? Porque
esse momento que a gente vive, né, esse momento que a gente está vivendo, então nada mais adequado do que as crianças poderem acessar essa prova remotamente e tal. E aqueles que não têm internet, né, que nós temos um grupo de alunos que estão indo na escola. É um grupo menor, mas eles têm ido para usar o computador, para, né, para ter ali uma forma de realizar. Então, esses alunos fazem lá na escola. Então, os PROATECs, né, eles já saberão dessa avaliação, porque a maioria está aqui com a gente, e já sabe que também é mais uma das coisas que o aluno tem que fazer, né, na escola. E assim, gente, fazer, né, a hora que você for orientar os alunos, porque, né, dessa vez somos todos nós também, que ele leia, que faça com atenção, não faça de qualquer jeito, que a gente está analisando quais os próximos passos, o que a gente tem que fazer, né, em cima dessa aprendizagem. Então, é bem importante a realização dessa AP. Eu vou mandar para vocês um tutorial, né, para os alunos, que é o tutorial que a gente já usou o ano passado. Então, os alunos que estavam com a gente o ano passado, eles só precisam relembrar o caminho. E, na verdade, com a sequência digital, eles já sabem o caminho. Só que agora eles vão clicar numa outra, né, na outra avaliação. Então, eles vão entrar primeiro na Secretaria Digital, normal, com o RA e com a senha dele. Então, a importância, uma vez que ele está assistindo às aulas pelo CMSP, teoricamente, ele já está conseguindo esse acesso de RA e senha, né? Essa parte a gente já conseguiu vencer, né, teoricamente, porque tem alguns alunos que ainda assistem pela TV. Entrou na Secretaria Digital, canto esquerdo, pedagógico, plataforma KL. Daí ele vai encontrar essa carinha aqui, certo? Ele pode acessar pelo aplicativo ou no computador pela própria Secretaria Digital, certo? Eu não me lembro se a maioria dos nossos alunos faziam pelo aplicativo ou se eles seguiam a plataforma. Eu creio que seguiam a plataforma, não sei, posso estar errada, né? De qualquer jeito, nos dois casos, precisa do RA, junto com o dígito e com o SP, e a senha que ele usa para entrar, né, na secretaria, no próprio aplicativo, certo? Quando, por exemplo, ele foi pelo celular, então, no celular, ele tem que o celular Android, né, que seria o que ele vai conseguir acessar. Então, ele vai lá na loja, né, e vai baixar, né, os cadernos de atividade São Paulo, tá? Então, ele baixando os cadernos de atividade São Paulo, ele vai ter a AP embutida nesses cadernos, tá ok? Clique em entrar, ó, já vai aparecer aqui a Secretaria Digital, ele vai preencher os dados, essa tela é bem tranquila. Esqueçam aquela história dos zeros iniciais, tá, gente? Não tem quantidade de zeros aqui, pode tirar o zero do RA do início que ele dá certo, tá bom? Já entrei muito para aluno nesse formato, sem 3 zeros, 4 zeros, não fica brigando com isso. Ele só não entra se tiver algum número no lugar errado, tá? Se tiver sem o dígito, sem o escrito SP, ele não entra também, tá? Preencha todos os dados e daí você já vai estar dentro do aplicativo, que aí já vai aparecer assim para ele dentro do aplicativo. E aí ele tem ali os 2 cadernos, né, o qual ele precisa fazer, ele vai lendo e vai seguindo a sequência, certo? Ele tem aqui, ficam vários cadernos, e o aluno ele pode também baixar o caderno, responder, e depois ele ligar a internet para sincronizar, tá? Ainda tem essa vantagem também, tá bom? Para iniciar as atividades, só clicar no símbolo azul, né? E instrua também os alunos a lerem, né, gente? Tudo que tem ali, para não clicar em lugar errado. Mas ele é bem intuitivo, tá? E aí você pode conferir se você já respondeu todas as questões, você pode, enquanto você não finalizou, você pode revisar, mudar a resposta, tá? Só não pode fazer mais nada depois que você finaliza. Na sequência, então, se você quer revisar, você clica em revisar, vai na questão, clica em alterar,
e aí aquelas que estiverem em aberto, você pode, né, você tem que editar, você tem que responder. Se depois que você responder tudo isso, você finaliza o caderno. E aí sempre nos botões, né? Anterior e próxima, tá? Bem simples mesmo. Quando terminar, confira a situação do seu caderno em finalizados. Se estiver como concluído, ele vai aparecer se está 100% concluído, aí você clica em enviar caderno, tá? Daí não pode mexer mais. E depois disso, o aluno ele já consegue ver a pontuação que ele tirou na hora ali. Ele pode ouvir o podcast que foi feito dentro das questões que ele, né, errou, acertou, enfim, ele consegue ter ali o resultado e alguns conselhos em relação ao que ele ainda precisa, tá? No computador é a mesma coisa, né? Aqui a nossa tela conhecida da Secretaria Digital. Entrou, olha ali o que eu falei, canto direito, aliás, canto esquerdo, vai em pedagógico, né? E daí plataforma CAED. Clica e vai voltar para essa tela, que é a mesma quando eles estão fazendo as atividades, né? Então, tem ali o caderno de atividades, você vai clicar nele, ele não vai estar escrito, gente, AP, não vai estar diferenciado, vai estar caderno de atividades. Aí, quando você entra aqui, né, você vai ver o seu perfil, ele vai puxar tudo automático, porque você entrou pela Secretaria Digital, certo? E aí, entrando aqui no caderno de atividades, ele vai abrir, né, esses itens ali, quais são os cadernos que você vai iniciar. Então, ele tem como pesquisar quais são os cadernos que estarão disponíveis, tá? E aí, ele começa a fazer também, usando o mesmo, do mesmo formato. Revisar, próximo, né, anterior, próximo, e aí, no final, realizou tudo finalizar, certo? Aqui é só para quem é aluninho lá dos pequenininhos, né? Então, nós não vamos falar. E aí, aqui é só um agradinho para falar sobre isso. Para que todos possam ajudar nessa divulgação. Alguma dúvida até aqui, para a gente poder mudar de assunto? Como é que tá? Deixa eu descompartilhar e voltar lá. Loriza, Marta, esse caderno, essa nota, né, que o sistema já vai gerar para ele respondendo essas atividades da sequência digital, nós vamos poder usar isso como nota também, ou é como a texto, a participação? Não, ela é avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica você não utiliza para nota. Ela é para você saber só o que, né, como a gente sempre faz. Ela é uma avaliação que vai presumir, que vai olhar o que o meu aluno acertou, mesmo porque você não vai ter esse acesso. E vai para ele, por enquanto, esse resultado de quantos ele acertou. Então, não, nós não vamos utilizar isso aí para nota bimestral, não, tá? Agora, vamos por parte. Tem a Elisângela, pode falar, depois a Márcia, depois a outra Márcia. Primeiro a Márcia Elisângela, Márcia Bonin, daí a Márcia Goretti, depois o Paulo. Pode falar. Certo, Lu. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, o que eu ia perguntar, Lu, é sobre a nossa atividade do site. Até a hora que eu vi, né, você não tinha postado, eu imaginei que era por causa dessa atividade do caderno de atividade. Aí não vai postar, então, a atividade 2 no site da escola? Vou sim. É porque não deu tempo mesmo. É porque não deu tempo. Mesmo porque, como eu falei para a Marta, ela não vai valer como nota. Então, nós vamos ter que continuar com a nossa, que é aquilo que vocês trabalharam especificamente, tá bom? É porque não deu tempo. De manhã eu tive outros, né, conferir as tarefas, né? Enfim, teve outras coisas que agora que eu faria. Acredito que até amanhã eu consigo. Mas amanhã à tarde eu acho que vai estar disponível para todo mundo. Ah, não, tranquilo, Lu. É só para saber, porque eu imaginei que talvez, né, fosse ficar uns dias sem para eles fazerem, mas como você falou, a nossa, o que vai valer nota é a do site que a gente precisa acompanhar, né? Uma coisa vai cruzar com a outra depois, né, Elise? Então, às vezes eles vão, porque assim, ainda tem aquele entendimento de que eles estão fazendo em casa
a gente não sabe que tipo de consulta ele vai... Enfim, né, é toda uma situação diferenciada. Mas como é uma avaliação em processo, né, como eu estou avaliando, às vezes, até como foi falado ali, habilidades do curso, do ensino fundamental inteiro, do ensino médio inteiro, não é localizado, né, bem certinho naquilo que eu estou naquele momento, tá bom? Joia, obrigada. Nada. Márcia, Boninho. Oi, pessoal, oi, Lorisa. Lorisa, hoje de manhã eu permaneço orientando sobre a realização lá do caderno digital, e aí hoje de manhã no terceiro A, que é bastante participativo, alguns alunos não tinham feito, e agora à tarde eles me procuraram, porque eles estão entrando já, acho que vários alunos, não só do terceiro, mas das outras salas também, que já está disponível o AP. Eu orientei que podia fazer, tudo bem? Joia, ótimo, nossa, ótimo, é isso bom, mesmo. Né? Tá, então pode continuar orientando se eles Com continuarem certeza. perguntando. Porque eles Pode estão sim. entrando agora à tarde e estão procurando. Eu falei, não, eu já imaginava que seria isso, né? Falei que poderia fazer. Joia, e sempre lembrando ele dessas outras áreas que vai ter também, né? Eu não sabia dessa, não orientei. Mas assim, eles perguntaram sobre, dona, é para fazer matemática também? Falei, o que vocês acharem, ela faça. Tudo, e bem feito. Isso, muito bem, isso mesmo. Gorete. A Gorete caiu, será? Lorisa, Oi, Marco. você sempre faz um tutorial para eles. Você vai fazer de novo ou não? Talvez eu mande para... Posso até fazer, mas é assim, eu vou fazer com isso que eu apresentei para vocês, porque eu não tenho acesso ao aluno. Isso, não, posso daí fazer sim. Isso, que aí você manda no grupo e a gente manda no Posso sim. Uhum. Né? Daí, se eles tiverem dúvidas, eles tiram com a gente, né? Joia. Paulo? Tá, obrigado. Nada. Então, como é a primeira vez que a minha disciplina vai aplicar, né? Então, é mais uma divulgação para eles, falar para eles fazerem, entrarem, fazer. A sala que é representante, sim, turmas, é que eu nunca todas as turmas, Paulo. Na verdade, assim, todas as suas turmas, você vai, primeiro, vai falar que agora tem né, da sua área, e vai auxiliar caso eles precisem, que eles não saibam. No caso teu, como é médio, talvez só os alunos novos, né, que não faziam, que eram de outra escola municipal, por exemplo, né, mas a grande maioria já sabe como que faz AP, inclusive ano passado já fez de forma digital algumas coisas. Mas assim, você tem que incentivar, e tem um lugar, Paulo, ali, eu vou mostrar para vocês, onde a gente acompanha. Então, quando você entra na Secretaria Digital, deixa eu mostrar para vocês para ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Quando você entra na Secretaria Digital, né, faz o mesmo caminho dos alunos, você vai aqui no canto esquerdo, pedagógico, plataforma CAED, você vai entrar, né, e ele já vai te puxar automaticamente para a página. Então, é plataforma CAED, então, que a gente vai ter que entrar? Isso, depois que você entra na Secretaria Digital. E aí, aqui dentro, Paulo, vocês vão ter alguns cards. Talvez não tenham todos os que eu tenho aqui, mas vocês vão ter um que se chama monitoramento. Você vai clicar nele, e aqui, olha, você vai, por exemplo, as sequências digitais que a gente mencionou, que é só de português e matemática, quando eu entro aqui, ó, ela está atualizada em 12/4, eu tenho quantos alunos fizeram, a primeira que a gente estava falando. Então, dos nossos 953 alunos, esse número não para de subir, 130 iniciaram atividade de língua portuguesa, daí você pode ver sala por sala, quando você clica, né, em separado, e 112 iniciaram a de matemática. Provavelmente, Paulo, vai ter um item a mais aqui, com as outras avaliações, né, e a gente vai conseguir ver o andamento das outras também, tá? No meu caso, então, a minha vai estar com ciências da natureza, é isso? Não é só a minha... Isso, vai estar como ciências da natureza, você vai aí nas suas salas, né? E tem também aqui a parte de resultado, ó. Então, por exemplo, a AP do ano passado, ó, vamos pegar aqui só para vocês terem uma ideia de como que vai aparecer. Vai aparecer assim, Paulo, ó, língua portuguesa, matemática, provavelmente ciências humanas e ciências da natureza. Aí vamos supor aqui, eu estou no ensino fundamental, 9º ano.
ele vem mostrando para mim o percentual de acerto, quais foram as habilidades, aluno, né, aluno por aluno, quando eu entro aqui, ó, na sala. Então, ele vai me dar, assim, um banco de dados muito bom para a gente poder conversar sobre a situação de cada um desses alunos, sabe? É um diagnóstico, assim, muito legal, muito rico, vamos dizer assim, tá? Então, assim, podem ficar tranquilo que eu vou ajudando vocês, que, como é novidade para o pessoal de humanas e de natureza, nós vamos junto, eu vou passando para vocês e a gente vai conversando e ajudando um ao outro, tá bom? Tá certo, obrigado, porque eu não sei, né? Eu tô começando agora, daí a gente vai indo. Vai sim, com certeza. Gorete voltou, que estava com a mão levantada, eu não estou conseguindo ver se ela está aqui. Eu acho que não, acho que ela saiu da reunião, acho que caiu a internet dela. Bom, a hora que ela voltar, a gente volta nesse assunto, se for o caso. Continuando, gente, nós temos mais um assunto. Aliás, Maria José, fale para mim com a Márcia Goretti, para ela entrar, que esse assunto é importante para ela também. Aliás, é importante para todo mundo, né? Mas, porque depois eu vou falar de... Ah, você voltou. O que você queria, minha bem? Eu apertei o dedo aqui, daí fiz uma confusão e já voltei, tá? Não era para falar, não. Tá. Ah, não era, então tá bom. Não, bom, pessoal. O dedo que ficou tudo errado aqui, sei lá. Vocês estão tendo, desde que a gente, desde o ano passado, algumas orientações sobre o novo ensino médio. Então, as últimas que a gente teve foi sobre o itinerário formativo, como é que ele vai ser feito, né? Não é esse que é o meu foco hoje da minha orientação para vocês. A minha orientação para vocês é sobre a escuta. Na verdade, os professores da primeira série do ensino médio, principalmente o diurno é o professor de PV, mas o noturno são todos os professores, mas principalmente ali o professor representante de sala encabeçando essa ação. Quando a gente parou antes do recesso, a gente tinha recebido uma orientação no dia 9 de março, que era para a gente fazer passar um link para os alunos, onde eles tinham que responder algumas questões sobre o novo ensino médio. Porque qual que é a ideia dessa escuta? É para a gente perceber o que os nossos alunos entendem desse novo ensino médio. Na verdade, eles estão ouvindo, mas a gente precisa saber qual é a profundidade desse conhecimento que eles têm em relação a esse novo ensino médio. A gente sabe que para nós também ainda a gente está começando a compreender o que vai acontecer, mas o aluno, que é o principal envolvido, ele também tem que estar por dentro desse assunto. Então, esse questionário é justamente para a gente ter um olhar do aluno. Eu vou colocar o link, gente, dentro de um formulário nosso, porque daí assim a gente sabe pelo menos quais os alunos que estão respondendo, tá? Eu não tenho acesso às respostas dos alunos, porque a gente vai ter, assim, uma equipe na diretoria de ensino que vai receber essas respostas para passar para a gente, porque o link não fomos nós que fizemos, foi o Estado que fez. Então, eu só vou pôr o link dentro de um link nosso para a gente saber o nome dos alunos que já responderam. É essa a minha ideia, que eu espero que dê certo, porque esse questionário é para ser respondido do dia 15 de abril a 30 de abril, porque a gente tem todo um cronograma para organizar o novo ensino médio para o ano que vem, tá? Bom, no caso o PC, né, que sou eu e a Maria, a gente conta com o apoio do professor de projeto de vida, que vai disponibilizar aos estudantes da primeira série do ensino médio, por mensagem nos grupos em particular, incentivos, orientações para que eles respondam esses questionários. E vão me ajudar também a saber quem que já respondeu, quem que já participou. Nós temos 5 primeiros, né? Então, a gente vai ter aí, se os 40, ou vamos pôr aí 35 de cada sala responder, né? A gente vai ter 140, 175 alunos, né, que vão dar a sua opinião sobre isso. Então, eu conto muito com a colaboração de vocês para apoiar esses estudantes quando eles tiverem alguma dificuldade para responder esse formulário.
Por isso que eu chamei todo mundo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas dessas perguntas, caso o aluno pergunte para qualquer um de vocês, todos nós estejamos aptos a responder, tá bom? Para não ficar só o professor de projeto de vida ou só o professor representante. É um trabalho em conjunto, então é ideal que todos nós saibamos desse processo, certo? A gente vai, através desse questionário, identificar aqueles estudantes que ainda não conhecem a estrutura desse novo ensino médio, para que depois disso a gente possa montar uma ação para auxiliar esses alunos. Essa ação pode ser encabeçada pelo professor representante, pelo Grêmio, enfim, a gente pode montar uma ação para apresentar realmente para o aluno o que é esse novo ensino médio. Então, olha só como é o questionário, é bem simples. É o nome do estudante, o nome completo, a série dele, a turma, depois o período que ele estuda, né, manhã ou noite, o tipo de escola, gente, que talvez gere dúvida. Então, no caso, a nossa escola de tempo parcial. O nome da escola, né, EE, Dr. Herculano Pimentel. A diretoria de ensino, então, explicar para eles que a nossa diretoria leva o nome do nosso município, então, Itararé, para que eles, né, saibam o que procurar, que aqui é só selecionar. Pois não? Alguém levantou a mão? Eu estava vendo se era eu, porque eu vi a mãozinha levantada, eu falei, será que eu não desliguei? Estava vendo. Não, eu escutei o barulhinho da mão levantando, não sei quem é. Aí, assim, daí começam as perguntas, né? Até então, ele só estava se identificando. Você já conhece as mudanças do novo ensino médio? Sim, estou por dentro de tudo, não estou sabendo, ainda tenho dúvidas. Então, isso aqui, o professor já pode orientar os alunos já de começo. Olha, gente, vocês vão ter um questionário sobre as mudanças do novo ensino médio. Então, numa aula tua no primeiro ano, na primeira série, você já pode fazer esse questionamento para que eles já tenham essa visão, né? Você já pode, porque a gente já teve live para professor. Então, se você não lembra, você pode entrar lá no repositório e procurar sobre novo ensino médio, né? Live sobre novo ensino médio, que você vai achar a última que teve, que explicou bem certinho para a gente como que é a questão das aulas, do itinerário, de como que vai ser, tá? Aqui só um exemplo, né, respondendo, né, aqui uma diretoria de Avaré, né, respondendo. Depois, se você tem dúvidas, para ele contar que dúvidas ele tem, e antes disso é colocado um link para o aluno, para ele acessar, e ele ler, fazer uma leitura sobre esse novo ensino médio. Então, no próprio documento, no próprio formulário, já tem um link para trazer um pouquinho de orientação para ele. Olha lá, o novo ensino médio permite que você tenha todos os conhecimentos básicos e ainda possa escolher as áreas que mais gosta para aprofundar seus estudos, sem precisar ficar mais tempo na escola. Então, isso é bem importante. Os itinerários vão aprofundar os conhecimentos exigidos pelos exames vestibulares, preparando melhor o estudante para ingressar no ensino superior e também para conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Quer conhecer mais? Acesse o site. Então, instruam para que eles conheçam mais, para que eles queiram clicar aqui e ler esse material. E se assim ainda tiver dúvida, né, tem dúvidas, conte para a gente um pouco mais sobre elas, para eles escreverem a dúvida que eles têm aqui. Na página, aqui retornou, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele vai responder aqui, né, sobre as áreas do conhecimento que ele vai escolher, né, porque, na verdade, vai funcionar na segunda e na terceira série, por isso que é o aluno da primeira que está fazendo. E aqui ele vai clicar em qual área que ele pretende fazer esse itinerário. E se ele quiser saber um pouquinho mais sobre cada área, tem também um documento onde ele pode consultar antes dele preencher. Então, sempre orientar que ele possa ficar clicando nesses links para ele ter essa informação maior. Então, aqui você vê que são áreas de ciências da natureza, suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, de linguagens e suas tecnologias,
matemática e a formação técnica e profissional. Essa última, lembrando que são algumas escolas, né, que vão oferecer essa última, não são todas. A segunda opção, ele faz do mesmo jeito, né, a primeira e segunda opção. Por qual motivo você selecionou a opção anterior? Então, vejam que ele é bem curto, esse questionário, mas, ao mesmo tempo, ele a gente vai perceber se o aluno entendeu ou não entendeu a proposta desses itinerários formativos. Então, o que não pode, à primeira vista, é claro que o aluno vai acabar respondendo a área que ele gosta mais, né, gente? Não adianta que sempre vai ser nesse sentido. Então, o que ele pensa lá em seguir a carreira, né, ele acaba seguindo isso. Por isso, a importância aí do professor de projeto de vida estar orientando para que o aluno ele tenha o máximo de assertividade possível nesse itinerário. Ele pode mudar depois, né, lógico, a gente já sabe disso, vocês também já sabem, mas o ideal seria que ele permanecesse, porque né, que ele não se frustrasse já de início e continuasse naquele que ele escolheu. Então, o objetivo da escuta é esclarecer dúvidas e apoiar os estudantes na escolha de qual aprofundamento ele cursar. Identificar quais áreas de conhecimento os estudantes pretendem aprofundar os seus estudos. Então, o link é esse, eu vou estar passando de novo para vocês o link. Aí, se o aluno falar assim, eu já respondi, daí vocês veem, mas você conseguiu entender o que estava perguntando? Porque se ele quiser responder novamente, né, não tem problema, pelo que eu acredito que não seja uma resposta só por aluno, tá bom? Alguma dúvida, gente, nesse assunto? Tranquilo? Sim? A Márcia Bonin está com a mão levantada, mas acho que é da outra vez, não é, Márcia, ou é agora? Ai, perdão, acho que foi, eu esqueci, desculpe. Tá, tranquilo até aqui, gente? O novo ensino médio, gente, a gente sempre vai ser foco do nosso estudo, né? Porque a gente sabe que ele ainda gera algumas dúvidas, né? Mas a gente vai procurar aprendendo. Fátima. A Fátima não levantou a mão. Era a Fátima que tinha levantado. Não, não é, não. Não? Não. Então tá, então ninguém quer falar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês têm assistido essas formações do novo ensino médio, gente? Tem conseguido? Porque algumas é em ATPC, outras é em horário, né, especial. Gente? Eu participei de um seminário sobre o novo ensino médio, no comecinho do ano, e assim, deu uma clareza boa do que será o novo ensino médio. Eu também achei que esse último seminário foi bem melhor, né? Sim, foi bem esclarecedor, e acredito que quanto mais nós formos assistindo, com certeza vamos aprendendo, mas assim, sempre é o começar, né? Quando nós começamos um trabalho, nós vamos caminhando de acordo com o que vai sendo apresentado, mas foi bem esclarecedor. Qualquer formação que está tendo sobre, acho que a segunda ou terceira que eu participo, é bem tranquila, são bem explicativas e tá deixando bem claro o que será, quais são as propostas. Legal, eu também tenho esse mesmo entendimento da Márcia, que conforme as orientações estão acontecendo, elas estão esclarecendo um pouco a mais. Então, assim, o aluno na primeira série, ele não percebe, mas ele já começou o itinerário formativo dele, que são com as disciplinas do Inova. E o noturno, como que vai fazer? O noturno, ele não tem como a gente, vamos supor, saber como que vai ser organizada a carga horária, porque ele não tem as disciplinas do Inova, né? Mas vamos arrumar um jeito, existem esses estudos, né? Mas a gente sabe que o diurno são aquelas
aulas além que a gente tem aí do projeto de vida, né, que é duas de projeto de vida, 2 de eletiva e uma de tecnologia. Depois, na segunda série, quando ele optar por uma das áreas, ou vai ter um catálogo, né, de itinerário, e a gente vai poder fazer alguns itinerários com 2 áreas juntas, né, como vocês viram no seminário, eles deram o exemplo, e aí o aluno cursa aquele itinerário durante o primeiro semestre, né, tem uma carga horária para o primeiro semestre, uma carga para o segundo, e assim vai até encerrar lá a terceira série, né, onde ele conclui esse itinerário. O material também, pelo que eu percebi, ele vem, né, vem ali o material formado para aquele itinerário. Então, num primeiro momento, esse cardápio, vamos dizer assim, ele vem oferecido, né, justamente por essa escuta. De repente, o que mais sair ali é o que mais vai ser, né, colocado ali dentro do itinerário. Então, é bem interessante. A gente vai aí vivenciar, né, o ano que vem, essa nova proposta, se Deus quiser, já no presencial mesmo, né, todo mundo lá, todo mundo imunizado, todo mundo tranquilizado, principalmente em relação a essa pandemia, né, e a gente possa dar continuidade a essa aprendizagem dos nossos alunos, tá bom? Então, por que eu chamei todo mundo? Para esse apoio, para essa... você tem primeira série, então você pode ajudar esse aluno a entender o que é para ser feito. Vocês já na conversa, vocês já responderam o questionário e tal? Então, de manhã eu sei que o primeiro A é da Márcia, e o primeiro B e o primeiro C da Kelly, né, que são as de projeto de vida. Mas todos os outros professores estão aptos aí a auxiliar também a divulgar, porque vejam que o período de todas as nossas ações, gente, está batendo. 15h30, 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 né, está ficando aí fechado nesse período, fora o que a gente já tem para oferecer nesse período anterior, tá bom? E uma outra ação nossa, uma outra até orientação, é em relação também agora ao projeto de vida, mas que eu quero que todo mundo também entenda o que é isso, caso algum aluno perguntar. Então, nós estamos falando da autoavaliação formativa, que é o preenchimento das rubricas na Secretaria Digital. Então, eu acredito que desde a semana passada, vocês estão tendo aulas de projeto de vida voltadas para o preenchimento dessa autoavaliação formativa. Estou certa ou estou errada? Tá certo, amor. Isso mesmo, né, Elis? Certo. Joia. Começou a semana passada, né? As aulas. Joia. Sim. Na quarta-feira. Oi, pode falar. Na quarta-feira, pelo menos do 6º ano, já foi uma aula explicando, né, sobre isso, e daí cada aula minha e dos outros também online, a gente vai fazendo com eles, explicando, né, começando a explicar, começando a preencher no currículo. Para o ensino médio também foi na quarta que teve a aula, e daí a gente já está fazendo, daí eu já estou até recebendo uns prints dos alunos lá que eu pedi para eles terminar e mandar a foto para mim do print da autoavaliação, mas eu estou explicando em todas as aulas, daí estou focando nisso essa semana e metade da semana passada. Legal. Eu tinha mandado o tutorial para vocês lá no nosso grupo do Inova, acho que vocês lembram, né? Que eu coloquei a orientação lá e coloquei o tutorial, que é o tutorial do aluno, né? De como ele faz o preenchimento. Acho que todos que estão lá no grupo tiveram acesso. Confere, vocês estão lembrando? Confere. Joia. Então, aqui só para a gente lembrar, então, que para todo mundo entender o que é essa autoavaliação formativa, gente, ela é específica de PV, mas ela ajuda muito as outras disciplinas. Por quê? Porque o aluno, eles avaliam o seu processo de aprendizagem, e quando ele aprende a avaliar o seu processo de aprendizagem, isso não vale só para projeto de vida, isso perpassa todas as outras disciplinas, né? Porque, na verdade, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a educação ela não é mais compartimentada, que todos nós estamos no mesmo movimento,
né, para formar o nosso cidadão de forma integral, né, em todos os aspectos de cada uma dessas disciplinas, né. A colaboração dos professores de projeto de vida é fundamental para auxiliar e incentivar o preenchimento dessas rubricas. Então, nesse bimestre, a autoavaliação, ela é preenchida na Secretaria Escolar Digital. Então, de novo, gente, é assim, o aluno que não entra na Secretaria Escolar Digital, ele fica fora desse processo, porque não tem um outro meio para ele fazer. O único outro meio é se ele não faz na casa dele, ele ir até a escola para alguém auxiliar. Mas ele não tem como fugir mais da Secretaria Escolar Digital, né? No projeto de vida, as orientações sobre a aplicação do instrumento de avaliação formativa constam no caderno do professor e no caderno do aluno do primeiro bimestre. Então, vocês têm todas as informações já no caderno também. E, nesta edição, além do preenchimento na secretaria, os estudantes deverão selecionar as competências priorizadas no ano sério. Então, todas as orientações específicas sobre isso estão lá no caderno do professor e no caderno de respostas, né, do aluno ali da sua série. Aqui, gente, quando saiu essa informação, foi antes da gente entrar de recesso. Então, eles tinham uma data prevista, que seria uma dessas aulas transmitidas pelo Centro de Mídias lá no dia 10 de março, e tinha uma aula prevista por dia 31. Porém, nessas datas, a gente, né, 31 principalmente, a gente não estava na escola mais, né? A gente já estava ali naquela semana de feriado, eu acho, se não me falha a memória. Então, isso passou para a semana passada, que foi o que vocês falaram que já está tendo, né? Esses dados preenchidos pelos estudantes poderão ser trabalhados depois nas aulas de PV, né, para apoiar no plano de desenvolvimento pessoal. E são, gente, dados importantíssimos para o conselho de classe. Então, ali ele vai, como eu falei para vocês, considerar essa integralidade dos estudantes na perspectiva da educação integral, né, na formação realmente do cidadão como um todo, né, em todos os aspectos, né. Aqui, poderão realizar o preenchimento das rubricas na secretaria do dia 17 de março a 14 de abril. Alguém me falou que essa data foi para 16, parece que nas aulas está falando dia 16, vocês confirmam? 21, Lô. 21, melhor ainda, mais um pouquinho. Na aula de quarta-feira, o professor colocou, daí eu até mandei o print, pus lá no grupo, né? Que é até dia 21 de abril na sede. Foi o que eles colocaram. Não sei se aquele no da turma dela também, mas acredito que sim, né? Acredito que sim, acredito que seja para tudo ainda. Então tá, então é até quarta-feira que vem. Lógico, o que vocês puderem adiantar, gente, melhor, porque quarta é feriado, né? Quarta-feira que vem é feriado nacional. Então, provavelmente, até a TPC vai ser gravado e tal, para a gente... A TPC de quarta para ser dado em outro dia. Então, o que puder adiantar, melhor, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho do tutorial, mas acredito que a maioria de vocês já sabem, mais para os outros professores saberem. Então, e só lembrando, os professores de projeto de vida da nossa escola, a Elisa, a Keile, a Josimara, a Alessandra, a Margarete e a Márcia Goretti. São essas as nossas professoras. Acho que a Márcia tem algumas salas. Isso, a Márcia tem também, né? E são os nossos professores. Eu vou mostrar para vocês o tutorial. Deixa eu achar aqui. É tanta página aberta. Aqui. O tutorial que foi enviado lá no grupo é esse aqui, né? Avaliação socioemocional. E ele tem, né? Ele não é tão longo. Ele tem o objetivo para orientar, né? Que os alunos eles precisam entrar no perfil deles. E aí eles vão clicar em aluno, na sequência, autoavaliação socioemocional, preencher autoavaliação, e aí ele já vai ter, né, as instruções de como ele deve fazer. Se não me falha a memória, essas instruções também tem no próprio caderno do aluno, né, gente? Ele já tem ali, ele pode fazer, acho que um rascunho no caderno de aluno e passar aqui, estou errada? Tem no caderno, Lu, todas as páginas que as 6 competências socioemocionais tem aqui no caderno. Ele vai fazer, né?
vai marcar primeiro, eu pelo menos com o 6º ano, né, estou fazendo assim, eu estou explicando para eles, vão marcar, né, e daí se tiver dúvida, pergunta e depois faz, mas tem sim, tem no caderno. Legal. E aí tem um exemplo, porque eu lembro que o ano passado, quando a gente estava presencial, eu cheguei a explicar para todas as salas isso daqui, porque era uma novidade ainda, né? Então ele tem um exemplo aqui fala da escovação, né, do dente. Então, quando eu nunca escovo meus dentes, eu estou no degrau 1. Se eu escovo de 1 a 2 vezes, né, eu estou no degrau 1, 2. Se eu escovo mais vezes por dia, no degrau 2, e assim por diante, para ele explicar relacionado à questão da habilidade mesmo socioemocional. Né? Então, aí ele tem, gente, aqui, determinação. Então, dentro disso, né, qual é a anotação que ele vai fazer? Então, ele vai marcar, lá na Secretaria Digital, ele vai marcar se é o 1 ou é o 4, e aí tem os intermediários, né, do 1 até o 4. Cada degrau, lembrando, ele vai fazer do primeiro bimestre, né? Então, cada uma delas tem uma explicação aqui, né? E aí, por que isso é importante e tal. E aí, aqui vem as explicações, quando o aluno coloca a marca no degrau 1, do 1 e 2, enfim. Então, é bem interessante, porque é uma autoavaliação mesmo, e relacionado principalmente a essa parte socioemocional, né? É igual, por exemplo, o aluno que procrastina, né? Ele não faz a atividade no tempo certo, ele deixa para ele fazer lá na frente, porque a data final ainda vai demorar. Então, ele vai, como que é a determinação dele? Ele é uma pessoa determinada, ele faz, né, bem certinho ali no prazo, corretamente, e assim por diante. Então, aqui, além de tudo, ainda tem uma explicação para ele, né, por que ele se avaliou nesse número, né, dar exemplo para ele poder, e depois que ele faz isso, ele avança. E aí vai em cada uma das competências, né, ou habilidades socioemocionais. Iniciativa social, autoconfiança, entusiasmo, tolerância à frustração e assim por diante, tá? Tudo conforme cada série que ele né? Dependendo da série que ele é a quantidade de habilidades que vai ter conforme aquela série, né? Eu tô até lembrando aqui uma TPC que a gente fez o ano passado, ano passado, no começo de 2020, onde a gente mostrou para vocês lá no telão o que cada série, né, avaliava, o que cada série desenvolvia e avaliava. Então, aqui não esquecendo também de falar para o aluno que é obrigatório explicar e dar exemplo. Não pode só, né, em pelo menos 2 questões para concluir. Então, ele não pode só pular aquela parte. Para finalizar, clique no botão finalizar. Provavelmente, né, pessoal, vai sair você vai ter no seu perfil de educador, você vai ter, você vai conseguir acompanhar quem está fazendo e quem não está fazendo, né? Provavelmente você vai conseguir por ali acompanhar. Aparece sim, Lô. Aparece, né? Aparece pra gente, é que ninguém fez ainda os meus, né? Mas aparece lá, quem realizou, tem como ver daí. Dúvidas, gente, por favor. O pessoal que não tem TV, tem alguma dúvida, na verdade, vocês vão ser mais para apoio mesmo, né? Para auxiliar a gente nesse apoio em algumas ações. A AP não, porque a AP tem da área de vocês, então a responsabilidade de todo mundo. Busca ativa, a responsabilidade de todo mundo. Enfim, e principalmente uma das coisas que a gente não pode deixar, gente, é quando chegar o conselho, a gente usar a fala, ele não fez nada comigo, tá, ele não fez nada com você. Você entrou em contato com ele? Sim, eu entrei. Você passou para a equipe gestora? Não, eu não passei. Então, eu já expliquei para vocês que lá mesmo na frequência do mês de abril, vocês já anotam a busca ativa que vocês fazem, né, de até 3 vezes, e quando vocês não têm sucesso, vocês encaminham para a gente poder tomar as devidas providências. E essa busca ativa, gente, ela tem que ser feita praticamente diariamente, porque não tem como a gente deixar para o final do bimestre só, igual a gente fez no ano passado. Lembra que a gente dedicava uma semana para isso?
Agora não dá, porque nós estamos no começo e a gente não sabe quando essa situação vai inverter, vai mudar, né, a gente vai voltar. E mesmo que a gente volte no presencial, a gente vai voltar com uma quantidade pequena de alunos, né? Até sobre isso, Fátima, eu queria que você desse uma palavrinha sobre essas aflições que, né, todo mundo está tendo em relação a esse retorno. Você pode falar para a gente? Lorisa, ela tinha dado uma saidinha. Lorisa, eu estou no dentista. A minha boca está meio dormente, eu não estou conseguindo falar direito, Lorisa. Tá bom, então. Eu avisei até Maria José para falar com você, tá bom? Então vou fazer o seguinte, eu vou falar mais ou menos, e aí você só corrige se eu estiver errado, tá bom? Okay. Tá bom. Então, assim, gente, o que foi colocado a semana passada no grupo a esse respeito era o seguinte, que a gente, porque vocês viram, né, pelas mídias aí, que está autorizado o retorno presencial a partir de quarta-feira, e esse retorno com até 35% dos alunos, ou seja, eu continuo tendo poucos alunos. Então, essa é a primeira orientação. A segunda é que esse grupo de alunos, ele seja elencado através daqueles alunos que realmente precisam ir para a escola, que são grupos prioritários. Então, alunos que não têm tecnologia, que estão com dificuldade, que até necessitam da merenda, enfim, tem vários casos ali dentro disso. Então, essa foi o que a Fátima colocou na sexta-feira. Porém, logo em seguida que ela colocou, ela mesma conversou com o dirigente, e o dirigente pediu para aguardar. Por quê? Porque a gente sabe que tem o decreto municipal. Então, no decreto municipal, as aulas presenciais estão suspensas até o dia 30 de abril. Então, a gente está aguardando a orientação do Estado em relação a isso. O que a gente sabe é que antes, o que acontecia? A gente tinha que seguir aquilo que era determinado pelo município. Pois não. Lorisa, é o seguinte, o decreto do Estado, a comunicação do Estado foi no dia 9 na coletiva, na sexta na coletiva. Isso. Aí teve um novo decreto do município, que saiu logo após o comunicado do governador, teve um outro decreto. E aí a gente vai ficar como está até o dia 30. O que vai acontecer, que o dirigente falou, seria alguma orientação referente a professores, de como que vai ficar o trabalho dos professores. Eu creio que o comunicado será o mesmo, para que a gente continue do jeito que estamos, né? Mas não sei. Então, assim, até quarta-feira continua tudo como antes, né? A partir de quarta-feira, se sair alguma orientação, será a respeito dos professores. Até o dia 30, permanecemos do jeito que estamos. Ok, obrigada a você. Isso mesmo, então, permanecemos do jeito que estamos. Portanto, gente, até uma fala do nosso próprio secretário da Educação. Estando em teletrabalho, a busca ativa ela tem que ser mais acirrada, ela tem que ser mais detalhada mais do que nunca. Então, a gente precisa, né, dentro desse espaço que a gente delimitou das nossas aulas, que a gente, né, em conjunto com a equipe gestora, a gente resolveu permanecer as aulas de 30 minutos, 4 aulas por período, manhã e tarde, e 3 no noturno, justamente para ainda dar tempo, né, para não sobrecarregar ninguém em relação às questões burocráticas que são necessárias, né, gente? Por mais que a gente não goste, o fato de você ter tudo registrado de maneira sistemática, isso auxilia muito, a gente não fica perdendo aquele tempo, né, porque é só recorrer às planilhas, né, então você corre lá na planilha, você vê, você já sabe que aquele aluno, inclusive, eu tomei o cuidado de deixar você conseguir ver as outras planilhas também, então você consegue, além do teu, você vê se ele está fazendo com outro professor, que é muito importante, por quê? Porque
às vezes ele se dedica a umas disciplinas e não se dedica a outras, né? Então, ele tem que entender bem isso e tentar fazer um pouco de cada coisa. Então, eu queria deixar isso claro, porque às vezes lá no grupo, né, a gente, como é escrito, alguns entendem de um jeito, outros entendem de outro, então é importante que a gente tenha a mesma fala em relação a isso. Então, a gente vai permanecer desse jeito até o dia 30. Então, o nosso conselho, ele já vai ser feito totalmente online, né? Porque a gente está nesse sistema, tá? Já dou a palavra para a Adriana. Já dou, Adriana. Então, assim, a gente vai estabelecer no dia, acredito, dia 27, para vocês fecharem as notas e digitarem as notas na Secretaria Digital, tá? Depois dessa data, eu vou poder aceitar alguma coisa dos alunos? Sim, gente, vai poder aceitar. Ai, mas Ana, vai, gente, não tem como. Porque uma vez que eles têm uma data que está escrita lá, que eles têm até data tal para fazer, eles sempre vão justificar isso. Ah, mas eu tenho até o dia tal. Então, a gente tem que orientar para que eles entreguem antes, para que a gente consiga ir fechando isso, e vocês já vão criando aí um formato que vocês não deixem acumular, gente, porque é complicado, né? Chegar lá no dia 30, na verdade, eu preciso um pouquinho antes para eu poder montar as nossas planilhas de conselho, para que a gente possa ter como realizar esse conselho, tá bom? Então, assim, já vão se organizando para isso. Não esquecendo de registrar na Secretaria Escolar Digital, né, no diário de classe, colocar lá. E uma coisa que eu quero relembrar vocês é o seguinte: vocês estão com aulas reduzidas durante a semana, mas na hora que vocês vão colocar no diário de classe, vocês utilizam o horário das aulas regulares, porque lá não vai aceitar, lá não tem aula das 8 às 8h30, das 8h30 às 9h. Lá tem das 7 às 7h45, das 7h45 às 8h30. Então, lá está o horário oficial, e lá não tem, a gente não tem como colocar um horário extraordinário lá, tá? Tenham essas anotações também em forma de rascunho, porque alguns já reclamaram do diário, porém, vocês lembram que a orientação que esse ano é para ser tudo online. Adriana, você queria falar. Então, Loriza, sobre a busca ativa, eu mandei sábado para os alunos, pedi desculpa para eles e pedi para que eles entrassem em contato para poder marcar na agenda o nome deles. Mandei para todos mesmo. Porém, 1, 2 de cada sala mandaram, porque alguns não têm o nome, né? Daí vi que tem alguns são pais, são mães. Tem um contato na escola deles, aquela planilha que foi feita ano passado, Loriza? Na verdade, a gente só tem o prontuário na escola, pelo que eu me lembro. Eu acho que não foi feita uma planilha só de contato dos pais ainda. Acredito eu que não. Mas o que você pode fazer, Adriana, é fazer como eu faço. Eu pego pela lista de chamada os nomes e coloco os nomes no grupo e falo para eles entrarem em contato urgente comigo. Daí, quando eles entram em contato, a gente vai acertando os nomes, né? Eu acabo não registrando de todos, porque na minha mensagem individual, como eu peguei o chip do governo, eu coloco lá, me fale o seu nome, a série e o motivo do seu contato. Então, eu já deixo ali na mensagem, o aluno já entra me falando o nome dele e a série. Então, é uma dica para quem está usando o chip também, para você entrar com o WhatsApp, como que é o nome? Business? Acho que é isso. Não sei direito a pronúncia. Mas ele dá essas opções para a gente, que ficam esses recados automáticos que ajudam também. Alguém mais levantou a mão. Quem é? Marta. Sou eu, Loriza. Loriza, quanto ao diário da sede, como nós estamos com metade das nossas aulas, né, trabalhando metade do horário, na hora de preencher o diário, eu coloco presença para a aula do dia e uma subsequente? Como que eu coloco essa presença no diário? Isso, você vai fazer assim.
Você vai usar as aulas regulares, como você falou, né? Vamos supor, você tem lá 5 aulas de língua portuguesa no terceiro A, vamos supor. Então, você deu, durante a semana, 3 aulas de CMSP suas, e provavelmente ele teve 2 aulas do CMSP oficial lá de São Paulo, né? Então, você vai distribuir essas aulas na aula da tua semana, entendeu? E aí, para você ver se o aluno está presente ou não, se ele está na sua aula online, beleza, você deu a aula, ele está ali presente, beleza. A outra presença que você vai colocar é se ele realizou a tarefa daquela semana, o que pressupõe que ele assistiu a aula do CMSP, lá do estado. Então, a dúvida é em relação a nossas aulas, as nossas aulas transmitidas. E, por exemplo, o português são 6 aulas, a gente está transmitindo 3. Aí, na hora de lançar a presença, ela vai contar o dia e horário da aula. Aí eu coloco a presença de hoje, por exemplo, e a do que seria a aula de amanhã, porque aí eu vou ter metade das aulas transmitidas. Essa que era a dúvida. Então, você tem metade das aulas que você transmite e tem mais 3 que é do CMSP, vai dar as 6. Entendeu? Ah, porque tem a dele lá, porque no caso de língua portuguesa e matemática, são 3 por semana, né, no fundamental. Então, você vai ter as aulas de lá, que você vai ver se ele realizou através das tarefas, e vai ter a sua mesmo. A data pode ser que não coincida, porque pode ser que você tenha 2 aulas na segunda, 2 na quarta e 2 na sexta, né? E pode ser que você tenha dado uma aula na segunda, uma na quarta e uma na sexta, beleza. E a outra aula, como que você vai fazer? Você vai ver na tarefa no dia que passou lá a tua aula de português para aquela série. E daí eu coloco num dos dias meus, né, de aula, né? Isso, exatamente, num dos dias seus. A gente não consegue lançar presença ou falta num dia para o outro dia. Tem que ser no dia. Tem a que ser mesma no coisa dia. que lançar a matéria dada, você não consegue lançar ela para o outro dia. Tem que ser no dia. Exatamente, porque assim, a secretaria da escola já coloca o horário de vocês, que é aquele que eu faço, aquele Sim. geralzão. Então, não vai dar para fugir, porque se você tentar pôr um outro dia, bate com a aula de outro. Sim, só que, viu, Lorisa, eu posso ir lá para trás, né, em datas anteriores e revisar, né? Colocar falta ou presença, né? Então, beleza. Sim, pode sim. Ok. Certo? Rosineide, pode falar. A minha dúvida é, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Hoje eu dei aula no 8º A, B e C, né? Eu vou jogar 2 aulas que são meu horário normal. Até aí tudo bem. O aluno que não, eu tenho lá a lista, eu já salvo tudo, deixo tudo assim num papel para eu não me perder. E no diário, eu vou colocar falta para quem não assistiu? Sim, se ele não assistiu e não fez a tarefa da semana, é falta. Ah, tá, porque eu estou fazendo isso, entendeu? Só que depois eu posso voltar lá e modificar, né? Sim. Por isso que eu falei para vocês que vocês têm que estar olhando o relatório do CMSP sempre. São pouquíssimos os casos de erros agora, viu, gente? Um ou outro aluno que fez e está parecendo que não fez. Então, se o aluno fala para você assim, mas dona, eu fiz as tarefas, façam como eu estou fazendo. O que eu falo para ele? Então, tira um print para mim do aplicativo, na parte que está lá, tarefas entregues. Ele tira o print e manda para mim. Demora um pouquinho, gente, mas assim, eu não sei dizer para você se é 1, 2 dias ou 3 dias, mas, por exemplo, alunos que na sexta falaram para mim que tinham feito, mandaram o print para mim, e lá na CMSP estava dizendo que eles não tinham entregue nada, hoje eu entrei e já apareceu que eles entregaram. Então, às vezes, demora um pouquinho para o sistema atualizar. Mas vocês têm que estar o tempo todo com o relatório do CMSP. Terminou a tua aula, vamos supor, hoje, vocês viram que eu postei também as aulas que eles iam ter por São Paulo. Então, vamos supor, teve aula de português. Então, eu já entro lá e vejo quem fez a minha tarefa, porque sempre tem uma tarefa de português no final da aula, né?
Então, eu já vejo, se ele não assistiu minha aula, mas fez a tarefa, ele, numa das 2 aulas que eu tenho, ele está presente em uma, certo? Então, assim, não é porque você só vai dar 2 presenças se for as 2 presenças naquele dia da tua aula transmitida por você ao vivo. Mas se foi uma só hoje, você vai contar essa e vai contar a do CMSP da semana. Tá dando para entender, gente? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Tá sim, eu compreendi. E olha que para mim tem que ser desenhado. Olha, entender. Um pouco de dúvida. Eu acho que a medida que a gente pegar e fazendo mesmo, aí vai esclarecendo, ou a gente vai perguntando de novo. Loriza, deixa eu perguntar uma outra coisa. Oi, Rose. Tem um aluno, a semana passada eles me deixaram louca, porque a senha não dava certo, eu tive que resetar a senha, fazer outra, mas fizeram a sequência, aquela sequência lá. Só que um aluno agora, ele pediu ajuda, eu ajudei, mas a hora que ele entra, já tem a sequência e já tem a AP disponível. Só que ele precisa fazer a sequência. Como que tá lá? Eu não consegui olhar ainda no... Então, para nós não aparece. Na verdade, a sequência, ele tem até o dia 23 para fazer, se não me falha a memória. E a AP, ele tem até o dia 30. A sequência, se ele já começou a fazer, ele tem uma quantidade de tempo para ele realizar até o final. Pelo menos o ano passado era assim. Então, assim, ele fale para ele terminar a sequência, concluir a sequência e iniciar a AP. Então, porque ele entrou agora, a dúvida, eu estou aqui conversando com você e resolvendo meus assuntos pelo WhatsApp. Ele entrou agora, é uma aluna do 3º E. Ela entrou agora para fazer a sequência, mas quando ela entrou, abriu a AP. Eu não sei como que está lá se está separado ou não. Está separado, está separado. Uma é a sequência, o outro é a AP, está separadinho. Ah, tá bom, então. Era só isso. Tá joia. A Josi, que levantou a mão? Sim, Loriza. Sabe o que eu queria saber? Qual parte da sede ali que você coloca presença? Ó, eu vou mostrar a minha tela para vocês, onde eu vejo quem fez e quem não fez, tá bom? No lugar normal ali, sabe, que a gente sempre colocou, mas tem aquela parte do não presencial e presencial. Para que é aquilo? Então, na verdade, eu sei que tem o presencial e não presencial, é para aquela parte, se o aluno estava... Lembra quando no começo que tinha um tanto indo na escola e um tanto assistindo online? Agora, eu só tenho presencial alguns alunos que eu vou pedir para as diretoras, tá mandando para a gente quem foi a semana passada. Esses que foram a semana passada, que vocês vão colocar como presencial, porque eles estavam na escola. Apesar que eles estavam online também, viu, gente? Porque eles estavam presencial, mas estavam assistindo online, né? Então, precisa preencher essa parte ou só preenche a parte do lado... Eu acredito que só o online, eu vou confirmar para você, mas eu acredito que só o online, porque eles estão indo na escola, mas estão assistindo presencial, então, estão assistindo online. Duas, né? São duas. Sim. Você tem que preencher as 2 partes? Não, preenche um lado só daí. Eu preencho o lado... Aqui é só para vocês lembrarem de como vocês veem o relatório de tarefa. É isso aqui que eu quero dizer. Então, se eu entro aqui, vamos supor, 6º A, e eu vou na data de hoje. Eu vou hoje só, certo? Para não ficar aquele monte de coisa, porque você pode procurar por dia. Então, eu vou aqui no 6º A, na data de hoje. Vejam que... Deixa eu ver aqui. Acho que hoje não vai aparecer os registros, porque eu acho que não teve tarefa ainda. Não, hoje não vai dar. Vamos pegar a data de sexta-feira. Sexta-feira foi dia 9. Né? E vou pesquisar aqui. Pesquisando aqui, olha, eu já vejo que eu tive algumas tarefas aqui do dia 9/4, certo? Era uma tarefa só. Então, eu vejo aqui, por exemplo, o Bruno, ele não fez a tarefa, né? O Cauã não fez a tarefa. Esses que não fizeram a tarefa, que estão em vermelho, são os alunos que vão levar falta, tá vendo? Nessa data aqui. A tarefa era tarefa do quê? Né? Vamos ver aqui do que era a tarefa. Eu tinha uma tarefa de eletiva, né? Proposta para essa data.
certo? Ah, mas e se não tiver nada do meu horário nessa data? Eu vejo no dia anterior, porque não é todo dia que você tem aula mesmo, né? Não é todo dia que você tem aula nessa sala. Então, aqui, esses aqui levariam falta, e esses que estão em verdinho levariam a segunda presença, se eles assistiram também a minha aula lá na hora que eu transmiti. Ficou claro, gente? Alguém levantou a mão. Quem foi? Rose? Eu também. Não, eu levantei sem querer. Já baixei. Então tá. Pode falar, claro, Neto. claro, não tá, mas tá bom. Claro que tá, menino. Fala, Neto. Lore, eu acho que a dúvida da Josi é bem pertinente, porque ela perguntou se na hora de preencher o relatório de frequência, aparecem duas colunas. Uma das colunas é a frequência, ausente, presente, né? Compareceu, não compareceu. E a segunda coluna é o lugar onde o aluno está, se é presencial ou em casa, né? Então, eu acho que tem que preencher as duas colunas, porque uma é a chamada e a outra é se ele está na escola ou não. Jóia, então vamos ver aqui. Mas daí, nesse caso, Neto, nós temos que pegar, por exemplo, e pegar a lista lá da escola, porque eu tenho alguns que estão na escola, né? Aí eu teria que deixar esses também ali, não é? Vocês não concordam? Ô, Loriza, Oi. a Adriana está falando. Então, foi passado no mês de fevereiro e março as presenças. Era lá que tinha que separar só. Agora é tudo online. Certo, então vamos combinar assim. Fica isso que nós temos que esclarecer, né? Deixa eu ver a consulta aqui, que é mais fácil. Então, vamos deixar já combinado. Isso que o Neto falou é legal, isso que a Josi falou é legal, e o que a Adriana falou é legal também. Vou pegar uma sala tua aqui, Neto. Oitavo B, Geografia. Não, é que para mim não vai aparecer o lançamento, aparece para vocês só, né? A frequência é diferente para mim aqui, porque eu não tenho sala. Então não vai aparecer. Loriza, eu acho que o que dá para fazer na sede é deixar todos os alunos como não presencial, e aí faz a chamada falando quem participou da aula presencial e quem não participou. Mas a segunda coluna fica não presencial para todo mundo. Porque, na verdade, mesmo os que estão indo na escola estão assistindo online, né? Exatamente. Eu estou colocando não presencial para todos, porque lá em cima, no diário, já tem a opção de você colocar não presencial para todos. Definição. Oi? Tá. Então, a coluna do presencial fica não presencial para todos, e a coluna do online vocês vão estabelecer ali as presenças e faltas conforme a aula que vocês deram e a realização das tarefas do CMSP, ok? Vamos fechar nisso? Eu estou fazendo assim já. Joia. Então, foi até bom que daí já esclarece uma ideia a mais. Loriza, por gentileza, que eu vou anotar. Não presencial para todos. Não presencial para todos, e na parte online, você vai fazer a chamada propriamente dita, jogando ali, né, conforme as aulas que você deu no aplicativo, que foram você que fez, e as tarefas que eles realizaram. Conforme, né, o dia, você já vai dar... Ali, gente, dá certinho para ver a parte do dia conforme a disciplina, né? Porque quando você põe por dia, é mais tranquilo ali a quantidade de disciplina do que você vê tudo ao mesmo tempo, né? Dá muito trabalho. Apesar que quando você vê tudo ao mesmo tempo, você pode ver separado também, né? Cada aluno ali. Mas vai da estratégia que você tirar, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu queria que vocês fossem lá no chat, gente, e colocassem o nome de vocês como lista de presença, tá bom? Registra lá, vai agora no chat e coloca o nome de vocês completo ali, por favor. E na frente a área, se é humana, se é linguagem, se é matemática, ciência da natureza, só coloque ali, porque aí eu vou fazer esse levantamento de quem não assistiu a formação de hoje, tá bom?
Depois que você colocou o seu nome lá, daí você pode, se não tiver nenhuma dúvida, daí já agradeço e estão dispensados. Daí quem assistiu hoje não tem o ATPC meu amanhã, que é o primeiro e o último. Porém, vocês têm da EFAP e tem da diretoria de ensino amanhã, tá bom? Então, amanhã tem os dois. Primeiro, EFAP, que começa 15 para 8, e depois a diretoria, que começa 10h30? Agora não lembro. 10h30, 11h15, meio-dia. É 10h30, certo? Então, eu vou pôr o link, porque já passaram o link da parte da diretoria de ensino também já, tá bom? Tudo bem? E aí, okay. Quem não assistiu hoje, eu vou passar a gravação certinho, né? Os 2 pedaços da gravação para dar os 2 ATPCs. Gente,